Bom dia, meus alunos do sétimo ano. Como estão? Tudo bem? Espero que sim. Vamos lá. A aula de hoje é a segunda parte de ângulos. Achei que faltou alguns complementos da aula anterior e vou dar continuidade, mais ênfase ao que a gente vai cobrar nesse bimestre, tá certo? Até porque logo logo vocês vão receber alguma orientação sobre avaliação, como vai ocorrer esse tema. Afinal, o que é um ângulo? É o nome que se dá à abertura de duas semirretas que partem de um mesmo ponto. Essas semirretas são os lados do ângulo. O ponto onde elas partem é o vértice do ângulo. Então aqui está exemplificado o que eu acabei de ler para vocês. Tá? Aqui nós temos duas semirretas de azul, correto? E elas duas partem de um mesmo ponto. Esse ponto aqui, da onde elas partem, é dado o nome de vértice, ok? Então, quando eu tenho duas semirretas que partem de um mesmo ponto, elas formam e geram um ângulo, tá bom? Aqui está a notação do ângulo AOB. Por que AOB? Esse é o lado A, esse é o vértice O e esse é o lado B. Portanto, AOB. Notem que no vértice tem um acento circunflexo, ok? Eu vou falar mais sobre isso. Como nomear um ângulo? Em geral, como na figura anterior, usam-se três letras maiúsculas. Duas que marcam os pontos das semirretas que formam o ângulo e uma que representa o vértice, que pode estar acompanhada ou não do acento circunflexo. Então, aqui nós temos um ângulo de 30 graus. Como é que eu dou o nome a esse ângulo? Eu vou dar o nome de AOB. Pode ser também BOA, tanto faz. É o mesmo ângulo. AOB ou BOA é o mesmo ângulo, tá, gente? Aqui vocês veem que ela não tem o acento circunflexo e aqui tem o acento circunflexo. Na maioria dos casos, vai ter o acento circunflexo. O que você não pode inverter aqui, você pode mudar, né? Pode ser AOB, pode ser BOA. Mas a letra que representa o vértice tem que estar sempre no meio. Isso não pode mudar. Portanto, M, parênteses, AOB igual a 30. Isso é, a medida do ângulo AOB é igual a 30 graus. Outras formas de nomear um ângulo é usando simplesmente a letra minúscula, acompanhada ou não do acento circunflexo. Então aqui, na figura 3, vocês veem que tem um ângulo, né? Esse ângulo é o ângulo A, tá? Então você não tem aqui o nome do lado, nem do outro, nem a letra que dá nome ao vértice. Então você pode dar um nome apenas com uma letra minúscula, tá? Geralmente acompanhada do acento circunflexo, mas também pode não usar. Os ângulos estão sempre presentes nas nossas vidas e quase não damos conta disso, porque ele é tão comum, está em tantos lugares que a gente nem percebe. Quer ver? Aqui nós temos várias imagens, né? E aqui nós temos vários ângulos. Todo ponto onde toca duas semirretas gera um ângulo. Aqui nas horas, na perna, ok? Nos jogos, no automóvel, ok? Como o ângulo é medido? Já vimos que a unidade de medida usada para ângulos é o grau. Simbolizamos como essa bolinha aqui em cima, né, gente? É o grau. Todo mundo já está acostumado a vê-la. Em geral, o instrumento utilizado para realizar as medidas de ângulo é o transferidor, que pode ser de dois tipos. Tá? Então, aqui os tipos mais comuns. Uma que tem uma forma de um disco, dividido em 360 partes, e a outra com formato de semicírculo, que é metade de um disco, dividido em 180 partes. Como usar o transferidor? Para medir um ângulo, devemos colocar no centro do transferidor sobre o vértice do ângulo e encaixar o diâmetro do transferidor sobre um dos lados, como mostra a figura. Então, eu vou dar o exemplo aqui para vocês, tá? Tá vendo onde está essa seta aqui? Ela está apontando aqui para o centro do transferidor, ok? Na maioria dos transferidores, se você tiver um em casa, pode dar uma olhadinha, ele tem uma marquinha aqui no centro do transferidor.
Alguns não têm, mas a maioria possui, tá? Então você tem que colocar essa marquinha aqui do centro do transferidor em cima do vértice do ângulo, tá? Se esqueceu o que é o vértice, volta o vídeo no início que você vai ver. Bom, e um dos lados desse ângulo tem que ficar em cima dessa reta do transferidor, ok? Apontando para o zero. Ou você pode botar para esse lado, ou você pode botar para esse lado. E tem zero dos dois lados. Um zero aqui e um zero aqui. Ok? Então é só colocar. Quando você colocar o vértice, o centro do transferidor, bem em cima do vértice e um dos lados em cima da reta do transferidor, que fica no meio, você vai conseguir medir o ângulo. Aqui, por exemplo, é como se tivesse um ângulo aqui, né, representado aqui, nessa figura desenhada aqui, né? Tá aqui esse ângulo com essa abertura. Então aqui está bem no centro do vértice mesmo, aqui está sobre o elemento zero, aí você vem contando, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 110, 120 graus. É quanto mede esse ângulo, ok? Bom, classificação dos ângulos. Esse ângulo que vocês veem, gente, ó, a perna arcada do menino, é o ângulo reto, o ângulo cuja medida apresenta 90 graus, tá? E você pode ver ele ali, ó, também no canto da janela, você pode ver ele nas suas portas, no quadro, na maioria das televisões, né? Você pode ver ele no canto da sua parede, tá? É o ângulo de 90 graus, que tem o formato de L, como eu expliquei na última aula, ok? Aqui nós vemos o ângulo raso, que é o ângulo que é a metade de uma volta, né? Aqui tem a figura clássica do ângulo raso e nós temos o ângulo raso em diversos modos no nosso cotidiano, ok? O ângulo raso mede exatamente 180 graus. Aqui nós vemos um ângulo que é menor que 90 graus, do lado direito, tá? Que vem daqui, dessa reta, até aqui embaixo, ó, as setinhas indicadas aqui. Esse ângulo, ó, a reta que está aqui no centro do vértice caminha para o ângulo zero. Então vai 10, 20, 30, 40, 50 graus. Todo ângulo que for menor que 90 graus é chamado de ângulo agudo, com exceção do ângulo de 0 grau. Esse tem o nome de ângulo nulo. Tá? Então, como esse ângulo aqui mede 50 graus, ele é chamado de agudo. Agora esse ângulo aqui ele já se repetiu, né? A gente já viu que ele mede quantos graus? 120 graus. O ângulo obtuso é aquele que é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Então ele se enquadra nisso, né? Ele está entre 90 e 180. Todos os ângulos entre 90 e 180 graus são chamados de ângulos obtusos. Okay? Aqui nós vemos uma volta completa, que é o ângulo de 360 graus. Na última aula, nós abordamos o assunto sobre ângulos complementares e ângulos suplementares. Esses dois tópicos vão ser abordados mais adiante, no segundo bimestre. Tá bom? Então, agora, deem mais ênfase para esse vídeo, para essa aula, com esses elementos, com essa nomenclatura, o que está sendo abordado agora. Certo? Entrem em contato comigo, mandem dúvidas de vocês, façam perguntas, mandem as fotos dos exercícios, manda a foto das dúvidas que eu vou tirando com vocês. Nessa semana teremos uma live para a gente ter um contato. Então, não esquece de anotar as dúvidas que vocês estão tendo e assistam o vídeo bastante para entender melhor. Quanto mais você ver o vídeo, melhor você vai entender. Bom, antes de finalizar, quero aqui mostrar para vocês alguns ângulos, né? Aqui parece que temos uma barra só, né? Vermelha. Mas não, gente. Isso aqui não é uma barra só. É uma barra sobre a outra. E não tem amplitude nenhuma, não tem abertura entre elas. Elas estão exatamente uma sobre a outra. Por isso, esse ângulo aqui é um ângulo que mede 0 grau. Ok? Não tem amplitude, é um ângulo nulo.
um ângulo que tem medida igual a 0 grau. Aqui, gente, ó, no exemplo acima, ao lado, nós temos aqui, ó, duas semi-retas com a mesma origem, formando um ângulo de quantos graus? 90 graus. Como é que se dá nome a esse ângulo? Ângulo agudo, menor que 90 graus, ok? Esse ângulo aqui, ó, formato de L, ó, bonitão, é um ângulo que mede 90 graus. Como é que eu dou nome a esse ângulo? Ângulo reto, certo? Aqui tem mais um ângulo, 30 graus. Como é que dá nome a esse ângulo? Responde aí para mim. Anota aí. Vou voltar, hein? Aqui, esse ângulo, 115 graus, tá certo? Então, logo, ele é um ângulo quê? Obtuso. Por quê? Ele está entre 90 e 180. Todo ângulo que está entre 90 e 180 graus é ângulo obtuso. Esse ângulo aqui, ó, eles seguiram exatamente no sentido contrário. Um foi para a direita, a origem deles é aqui, onde está a seta, onde está o mouse. Um foi para a direita e o outro foi para a esquerda, exatamente no sentido contrário. Ele forma um ângulo de meia volta, 180 graus. Como é que eu dou nome a esse ângulo? Ângulo raso é o nome dele. Aqui, novamente, eu tenho duas retas, uma sobre a outra. E agora, esse ângulo também é o ângulo nulo? Não. Esse ângulo aqui é o ângulo de uma volta, que corresponde a 360 graus. Como você vai saber quando trata-se de um ângulo nulo e como trata-se de um ângulo de 360 graus se os dois apresentam o mesmo desenho, né? Bom, de alguma forma, gente, se eu for dar para vocês isso em alguma questão, eu vou ter que especificar, mostrar para vocês de alguma maneira, tá bom? Então não se preocupem com isso. Lembre-se, sim, é importante lembrar que o ângulo de 0 grau e o ângulo de 360 graus, eles possuem a mesma representação. Então, cuidado, observem o enunciado da questão, observem as opções, observem o que está aparecendo para vocês, para que vocês não possam cometer algum erro, porque o desenho é o mesmo, tá bom? E aqui estão 4 atividades para vocês resolverem, tá certo? Eu quero que vocês deem nome a esses ângulos que apresentam aqui ao lado, tá bom? Então, tchau, tchau. Bom fim de semana. Boa semana para vocês de estudos.